Oi, eu sou o Marcos e hoje eu vou falar de 5 calhamaços para ler em 2026. Não se tratam de recomendações, ok? Porque eu não li ainda. Na verdade, essa é uma espécie de desejo de ler esses calhamaços. Muito provavelmente eu não lerei esses 5 livros grandes em 2026, mas eu quero ler pelo menos um ou dois. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses livros. Começando por Mário Levreiro, com o seu Romance Luminoso. Eu conheci o Mário Levreiro há pouco. Eu não sei se vocês viram que a Companhia das Letras lançou um outro romance dele, menor, bem menor, chamado O Discurso Vazio. Eu até escrevi uma pequena crítica sobre esse livro. Vou deixar o link aqui embaixo, que está lá no meu Substack, marcosmazieri.substack.com. E depois que eu li, eu fiquei imensamente curioso para ler esse aqui. Só que esse aqui é bem maior, né? Dá para perceber. Vamos ver exatamente. 640 páginas. 645 páginas. E, curiosamente, o Romance Luminoso, de fato, ele começa apenas na página 517. Ou seja, são mais de 500 páginas com o que o autor chama de prólogo, Diário da Bolsa, que é uma espécie de diário do próprio autor falando sobre o processo dele de escrita, né? Porque o Mário Levreira, ele ganhou uma bolsa de uma fundação para escrever o Romance Luminoso e ele estava um pouco em crise e ele falou, eu preciso escrever alguma coisa. Ele começou a escrever esse diário para conseguir, né, escrever o romance, chegar até o romance, mas ele resolveu incluir esse diário como parte do romance, como um prólogo do romance. E saiu esse Romance Luminoso. Eu não sei se já está esgotado, eu achei esse num sebo online. Quero ler mais do Mário Levreiro e provavelmente esse vai ser o próximo. Quem sabe em janeiro eu começo o Romance Luminoso. O próximo é um livro que está sendo assim hypado em certo nicho, que é do Mircea Cartarescu, Solenoide, pela editora Mundarel, lançado este ano, julho de 2025. E vi pessoas falando bem desse livro. Claro, é um livro nichado, né? Não é qualquer pessoa que gosta desse tipo de literatura, pelo que eu entendi. E eu vi pessoas comparando, né? Um pouco ao ganhador do Nobel, o Krasznahorkai, que é húngaro, né? O Cartarescu é romeno. Não sei se tem a ver, não li nada do Cartarescu. E é algo que eu quero muito ler. Inclusive, ele está sempre sendo cotado para o Nobel, o Cartarescu. E talvez nos próximos anos seja um dos vencedores. Talvez até lá eu já tenha conseguido ler esse calhamaço aqui de 783 páginas. Tem que ter coragem. O próximo que está aqui na minha listinha é o Bolanho 2666. Eu sou muito fã do Roberto Bolanho. Li vários livros dele, inclusive esse ano de 2025 eu finalmente li Os Detetives Selvagens, que é um livro que eu estava querendo ler há muito tempo. Já tinha lido livros menores do Bolanhos e gostei muito. Gosto muito da escrita do Bolanho, gosto de como ele escreve de um jeito que parece ser simples, né? Mas depois você percebe, conforme vai lendo, a complexidade daquilo.
como ele constrói personagens com uma facilidade incrível, assim, são personagens muito verossímil e sempre tem uma questão do personagem com a literatura, né, são escritores e tal. No caso do 266, eu não sei sequer sobre o que fala esse livro, né? Eu ouvi falar, sei que, por exemplo, ele foi lançado após a morte do Bolanhos, e o Bolanho estava com câncer, né? Ele sabia que provavelmente ia morrer, e escreveu este livro. Na verdade, ele escreveu em várias partes, né? E a primeira sugestão que ele deu são 5 partes, que fossem 5 livros diferentes. E era um pouco uma ideia dele de também garantir uma renda para a família dele depois que ele morresse, com a publicação póstuma dos livros. Só que depois os herdeiros, junto com o editor, resolveu publicar tudo junto. Então deu nesse livrão aqui, né, 266, que tem a parte dos críticos, a parte de Amalfitano, a parte de Fati, a parte dos crimes e a parte de Arquimbolde. São, meus amigos, 852 páginas. Então tem que ter coragem para encarar. É maior do que o Detetive Selvagens. E eu vou ler em algum momento. Não sei se vai ser em 2026, mas eu vou ler porque quero ler tudo do Bolanho. Então não vou conseguir escapar desse também. Este aqui, faz tempo que eu quero ler. Essa edição linda da Carambaia, capa dura. São simplesmente contando, né? Vou até tirar o pós-fácil aqui. Tirando o pós-fácil, são 657 páginas do Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, né? Os russos sempre complicam pra gente na hora de pronunciar. É uma tradução a muitas mãos aqui, ó, tradução Lucas Simone, mas com outros tradutores, que realmente não deve ser uma tradução fácil. E o Arquipélago Gulag são relatos, né, do autor quando ele passou num Gulag, né? Para quem não sabe, Gulag eram espécie de campos de concentração, né, do Stalin, na União Soviética, para onde eram levados pessoas críticas ao regime ou que de alguma forma cometeram algum crime para os parâmetros do regime do Stalin e eram levadas nesses gulags, que eram centros de reeducação, né? Era uma espécie de você fica aqui fazendo trabalho forçado para você mudar um pouco as suas ideias. E ele passou por isso e escreveu esse livro, que são, pelo menos a princípio, relatos verdadeiros do que acontecia nesses gulags. Faz tempo que eu tenho interesse em ler, comprei há um tempo, mais de 2 anos, mas até agora não encarei esse tamanho aqui. E antes de ir para o último, que ele nem está aqui, vou pegar ele aqui porque é um box, eu quero só falar por que a gente escolhe ler um calhamaço. Não é uma escolha fácil, né? Eu imagino que outros leitores também passam por isso, que é, porque eu vou ler um livro de 500, 600, 700, 800 páginas, se eu posso ler nesse mesmo tempo que eu vou gastar de leitura, 3, 4, às vezes até 5 livros. Ou seja, eu posso conhecer 3, 4, 5 autores diferentes, de épocas diferentes, com escritas diferentes, naquele tempo que eu vou me dedicar apenas a um autor, a um livro. Portanto, escolher ler um calhamaço é algo delicado. Tem que ter muita consciência mesmo, porque você vai gastar um tempo grande, e claro, se você não tiver motivação, se você não tiver interesse suficiente nesse livro,
muito provavelmente você vai abandonar a leitura em algum momento. Você vai perder o fôlego. Então, a minha estratégia quando eu vou ler um calhamaço é pesquisar bem, ler outros livros ou contos, né, livros menores daquele mesmo autor, pesquisar a história, o contexto em que foi escrito, e aí sim eu vou com motivação suficiente para encarar essa leitura, que vai ser longa, que vai ser demorada, e que, no caso desses aqui, com certeza vai valer a pena. Por último, esse box aqui, do Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil, é bonito, um box da Nova Fronteira, tem esse desenho aqui bem legal, porque eles optaram, né, por publicar em 2 partes. Então são 2 livros, né? Na verdade é um romance, mas em 2 livros, separados em 2 livros. Isso é muito comum, né, em esses livros muito grandes, né? Normalmente o Guerra e Paz também costuma ser editado assim. E li algumas coisas menores do Musil, porque eu ouvi falar bem dele, né? Um cara assim muito importante para a literatura do século XX. Tem umas questões, né, filosóficas e uma escrita bem filosófica do Musil. E li coisas menores dele, gostei, e em algum momento eu quero, até ponto cabeça, eu quero encarar esses 2 aqui. Porque, veja, vamos somar, um tem mais ou menos não, exatamente 188 páginas, mais 561 páginas. Ou seja, vai passar de 1000. Não é fácil optar por encarar uma leitura dessa. Eu acho que não vai ficar para 2026, mas é um livro que eu quero muito ler. Que é um livro que marcou a literatura do século XX. Então esses aqui, ó, não sei nem se está pegando no plano. Balançou um pouco agora porque eu mexi aqui na mesa. São esses alguns calhamaços inusitados, né? Fora de muitos clichês aí que também vale a pena ler, né? Alguns calhamaços todo mundo sabe que vale a pena ler. Irmãos Karamazov, o próprio Guerra e Paz que eu falei aqui, Moby Dick, Don Quixote, clássicos enormes que normalmente você vai demorar para ler, mas você sabe que alguma coisa vai sair dali, porque todo mundo ao longo da história leu, falou bem, e esses livros foram sobrevivendo, né, no decorrer da história. Esses aqui, acho que o Musil tem um pouco essa característica, né, já de um clássico, embora bem menos lido que Tolstói, Dostoiévski, mas esses outros já não são, né, tão lidos assim. Então há um risco maior de você começar a ler e não se identificar e falar, vou continuar ou não, né? São 600, 700 páginas. Nesse caso, eu já li coisas dos autores, já pesquisei muito sobre esses livros, sei que eu vou gostar dessas leituras, só precisa mesmo da coragem de encarar. Vamos ver, eu acho que eu vou começar com um desses já em janeiro de 2026, provavelmente Romance Luminoso, e se eu ler eu venho contar aqui as minhas impressões, certo? Então, claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, vou trazer outros conteúdos aqui sobre literatura, sobre crítica, e também o que eu mais gosto de fazer é escrever. Portanto, eu estou sempre postando textos lá no meu Substack. Vou pôr de novo aqui, marcosmazieri.substack.com. Assina lá gratuitamente que você recebe no e-mail os textos. Certo? Um abraço, até a próxima.